Olá pessoal, eu sou o Elton, professor de matemática, e nesta aula nós trabalharemos com o conteúdo equação exponencial. Então basicamente nós temos aqui três tipos de equações exponenciais. Então nós veremos cada uma delas. Então o primeiro tipo de equação exponencial é aquele que para você resolvê-lo, você precisa transformar a igualdade em uma mesma base. Ou seja, vamos olhar os exemplos. Então nós temos aqui uma equação exponencial, 5 elevado a x é igual a 125. Como que nós resolvemos esse tipo de questão? Então a primeira coisa que nós faremos é tornar a base a mesma. Ou seja, se eu decompor 125, 125 é igual a 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, isto aqui é igual a 5 ao cubo. Portanto, uma vez que eu tenho uma igualdade e a base é a mesma, basta nós igualarmos os expoentes. Portanto, x é igual a 3. Ou seja, quem satisfaz esta igualdade? Quem satisfaz é x igual a 3. Muito bem, um outro exemplo aqui nós temos 3 elevado a x é igual a 1 nono. Então nós sabemos que 3 elevado a x é igual. O nono é a mesma coisa que 1 terço elevado ao quadrado. Efetuando as propriedades, aqui nós temos que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 2. Portanto, uma vez que a base é a mesma, o que nós fazemos? Basta igualar os expoentes. Portanto, podemos concluir que x é igual a menos 2. Muito bem, então esta aqui é a primeiro tipo. O segundo tipo, para nós resolvermos esse segundo tipo, que nós veremos o exemplo, além de uma mudança de variável, é necessária a utilização de alguns artifícios. Então vamos ver o exemplo. Então nós temos aqui uma equação exponencial, em que é dado 3 elevado a x mais 1 mais 3 elevado a x mais 2 menos 12 igual a 0. Nós sabemos que 3 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que escrever 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Mas, o que é 3 elevado a x mais 2? É 3 elevado a x vezes 3 elevado ao quadrado, menos 12 igual a 0. O que nós fazemos agora? Então nós vamos fazer uma mudança de variável, ou seja, eu vou chamar 3 elevado a x de y. Por quê? Vamos ver então. Se eu chamar 3 elevado a x de y, aqui nós teremos 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a x, fica então 3y, certo? Isso aqui é y, mais 3 elevado ao quadrado é 9 vezes 3 elevado a x, que eu chamei de y, então fica 9 vezes y, menos 12 igual a 0. Se nós resolvermos esta equação, nós chegaremos que 12y é igual a 12, portanto y igual a 1. Mas nós queremos o valor de x, portanto, como 3 elevado a x é igual a 1, então ficamos com 3 elevado a x é igual a y e o y é 1. Mas o que é 1? 1 é a mesma coisa na base 3 que 3 elevado a 0. Portanto, como 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 0, temos que x é igual a 0. E um terceiro tipo de equação exponencial é aquele que é necessária a mudança de variável e também a resolução de uma equação do segundo grau. Vamos ver um exemplo. Então nós tomamos aqui 4 elevado a x menos 3 elevado vezes 2 elevado a x mais 2 igual a 0. Então 4 é a mesma coisa que 2 elevado a x elevado ao quadrado, menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 igual a 0. O que nós faremos? Uma mudança de variável, y é igual a 2 elevado a x, então no lugar de 2 elevado a x eu coloco y ao quadrado, menos 3 vezes y mais 2 igual a 0. Resolvendo esta equação, nós chegamos que os valores que satisfazem esta equação são y igual a 1 ou y igual a 2. Só que a gente está procurando o valor de x. Portanto, nós teremos aqui que 2 elevado a x é igual a 1 ou 2 elevado a x é igual a 2. Então, ou 2 elevado a x é igual a 2, que é 2 a primeira. 2 elevado a x é igual a 1, então 2 elevado a x
é igual a 2 elevado a 0. Portanto, x igual a 0. E aqui, ou 2 elevado a x é igual a 2 elevado à primeira. Portanto, x é igual a 1. Então, quem satisfaz esta equação são os valores 0 ou 1. Ok? Esta foi a aula, então, de equação exponencial. Valeu e até a próxima aula, pessoal.